Boa noite, está no ar o Diário 27 e você vai ver nesta edição o uso de máscaras para evitar o contágio do novo coronavírus. Agora é uma política de saúde pública no Brasil. Vacina contra o Covid-19 na Suíça pode estar pronto em outubro. E ainda saiba como funciona a suspensão do contrato de trabalho. Estas e outras informações você confere comigo a partir de agora. E hoje é segunda-feira, dia 27 de abril de 2020, iniciando o nosso Diário 27 com a nossa transmissão pela nossa página do Facebook e deixando também você à disposição da nossa rede social, tanto o WhatsApp quanto nossa página do Facebook, para que você possa se manifestar, deixar o seu recado, a sua pergunta, a sua dúvida ou também elogios. Olha, um motociclista perdeu a vida em um grave acidente na noite desta sexta-feira na BR-369 aqui em Rolândia. Segundo informações, Cleiton Medeiros de Moraes, de 46 anos, conduziu uma motocicleta Honda CG de cor vermelha. Ele acabou sendo atropelado depois de cair do veículo. A Polícia Rodoviária Federal disse que o motociclista estava seguindo na pista Londrina-Arapongas quando se acidentou. Ao cair da moto, um automóvel Citroën C3 não conseguiu frear a tempo e acabou por atingir o rapaz, que morreu ainda no local. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal da cidade de Londrina e nós desejamos nossos profundos sentimentos de pesar aos familiares enlutados. E vamos ver agora como estão as notícias aqui do estado do Paraná. Agricultores de Centenário do Sul adotaram medidas de prevenção para evitar o contágio do novo coronavírus por parte dos produtores rurais e a transmissão para os consumidores. Entre as medidas estão a adoção de novas práticas de higiene na colheita e no manuseio dos produtos até a venda direta para os clientes da região, evitando as centrais de abastecimento, onde há aglomeração de pessoas. O município tem cerca de 11 mil moradores e conta com aproximadamente 100 propriedades rurais. A principal produção da cidade é o maracujá. O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, Rodrigo Almeida Lens, afirmou que a preocupação era que os agricultores fossem infectados e levassem a doença para as propriedades mais afastadas. Nenhum caso foi registrado na cidade. Com as fronteiras fechadas e a seca do Rio Paraná, a fiscalização está sendo intensificada. As imagens que vocês vão ver são impressionantes. Um homem tenta atravessar o Rio Paraná a nado. Ele usa a câmera de ar de um caminhão como boia. Ao ser avistado pelos agentes na divisão de operações aéreas, o homem tenta fugir. Ele foi resgatado e autuado pelo crime de contrabando. Com ele foi encontrado um aparelho de televisão que foi apreendido. A Polícia Rodoviária Federal tem intensificado as operações ao longo do Rio Paraná. Um incêndio ambiental atingiu a região metropolitana de Curitiba, perto da represa do Iraí, entre Quatro Barras e Piraquara. O fogo começou na quinta-feira, próximo ao Parque das Nascentes. Neste sábado, os bombeiros conseguiram apagar os focos de incêndio na vegetação rasteira. Por causa do vento na região, ainda há focos na vegetação mais alta. As equipes precisam usar um helicóptero para acessar a área mais crítica do incêndio. A suspeita dos bombeiros é que o fogo possa ter sido iniciado por pessoas que foram até o local pescar. Como o clima está seco, as chamas se alastraram rapidamente pela área. Um acidente de trânsito mobilizou equipes do SIAT na noite deste domingo, no Jardim Universitário em Cascavel. Testemunhas relataram que o condutor do veículo Agile seguia na rua Colonização e, ao tentar acessar a estrada Rio da Paz, colidiu com o veículo Celta.
Socorristas do SEAT prestaram atendimento às vítimas, ambas gestantes, mas elas recusaram encaminhamento hospitalar. Nesta madrugada, o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS do Luiz Piscinim, localizado no Jardim Nobre, aqui em Rolândia, foi furtado. Os indivíduos levaram a fiação da quadra esportiva, um compressor e uma máquina de solda. Ainda assim, o CRAS continuou funcionando, pois havia energia no escritório de atendimento ao público. Além dos furtos, os indivíduos também destruíram portas e janelas, cadeados e fechaduras. A assistência ainda não tem o valor do prejuízo provocado pela ação dos ladrões. A Polícia Militar foi chamada e um boletim de ocorrência foi confeccionado, mas ninguém foi preso até o momento. O CRAS do Luiz Piscinim fica na Avenida Ivaí, no Parque Industrial Bandeirantes, e já foi furtado diversas vezes. A última em que o crime aconteceu na madrugada do dia 31 de março, portanto, há menos de um mês. Pois é, o que os bandidos não veem é que eles estão roubando o patrimônio público. Por quê? Porque eles roubam deles mesmos. O dinheiro para reconstruir, para refazer, é o dinheiro dos impostos. Impostos que até mesmo os bandidos pagam. Na hora que eles vão no supermercado comprar um produto, mais da metade do que eles pagam lá no supermercado é de imposto. Ou seja, roubam deles mesmos, não é? Agora, por outro lado, fica aquele questionamento: onde estão os guardas de segurança que deveriam estar cuidando do patrimônio público da nossa cidade? O uso de máscaras no Brasil agora é obrigatório em todo o território nacional. É uma questão de saúde pública. Uma medida importante de proteção para evitar o contágio pelo coronavírus é o uso de máscaras. Com o avanço da pandemia, a ação é essencial e é tratada pelos governos de estados e municípios como políticas de saúde pública. Em alguns desses locais existem a recomendação, já outros a proibição foi adotada como prevenção à doença. Confira como está a orientação em cada estado brasileiro. Paraná. O governo do estado recomenda o uso de máscaras para quem presta atendimento ao público e orienta a população que usem máscaras em locais públicos. Em algumas cidades como Ponta Grossa, Curitiba e Londrina, o uso se tornou obrigatório. Distrito Federal. Na última semana, o governador Ibanez Rocha tornou o uso de máscara obrigatório. Até o dia 30 de abril, toda a população deve adotar a regra. Para pessoas sem condições, o governo do Distrito Federal vai oferecer máscaras. Quem não respeitar a medida ficará sujeito a punições. Mato Grosso. Desde o dia 3 de abril, o governo do Mato Grosso passou a exigir o uso das máscaras. A medida foi transformada em um programa chamado Eu Cuido de Você e Você Cuida de Mim. Santa Catarina. Em Santa Catarina, o uso de máscara se tornou obrigatório em 9 de abril para funcionários que trabalham com atendimento ao público, bem como para motoristas de táxis ou aplicativos. Para o restante da população, o uso das máscaras é tratado como uma recomendação, juntamente com as outras atitudes de prevenção, como higienização das mãos. Pernambuco. O governo de Pernambuco publicou um decreto no dia 23 de abril que determina a exigência para os trabalhadores envolvidos com atividades que demandam contato com o público. Já para o restante da população, a atitude é apontada como uma recomendação da administração local. Bahia. Na Bahia, a exigência do uso de máscaras também tem como foco os trabalhadores que prestam atendimento ao público. A regra estipulou a necessidade dos empregadores fornecerem esse material e também fiscalizarem o seu uso. Empregadores que descumprirem a medida podem pagar multa de até R$1.000 por funcionário. Goiás. Em Goiás, o decreto 9.653 de 19 de abril impõe aos donos de comércios autorizados a funcionarem a impedir a presença de trabalhadores sem o uso da máscara ou entrada de clientes sem o acessório. Espírito Santo. O governo do Espírito Santo decidiu pela obrigatoriedade das regiões de maior incidência da doença.
entre elas a capital Vitória e a cidade de Alfredo Chaves. A providência vale desde o dia 18 desse mês. A determinação tem caráter educativa, não aplicando em multa para quem desrespeitar. Pará. Já a administração do Pará editou um decreto com a determinação no dia 17 de abril. Além disso, estabeleceu que o fornecimento deve ser assegurado pelos empregadores aos funcionários. O desrespeito à regra pode acarretar responsabilidade civil, administrativa e penal, conforme medidas do governo local. Rondônia. Em Rondônia, a administração local adotou determinação semelhante, em vigor desde o dia 17 de abril. A obrigação é indicada para todo cidadão a partir do momento que ele deixe sua residência, além de cumprir com medidas de higienização adequadas, como lavar as mãos. Minas Gerais. Em Minas Gerais, a Lei 23.636 tornou o uso de máscara obrigatório. A lei passou a valer no dia 18 de abril. Em cidades onde houver regra específica sobre o tema, a norma municipal é a que prevalece. São Paulo. Outros governos optaram por definir o uso de máscaras como uma recomendação somente à população. O governo de São Paulo editou um decreto na última sexta-feira com essa orientação para todos os municípios do estado, válida para quando os cidadãos circularem por locais públicos. Paraíba. O governo da Paraíba decretou nesta terça-feira, dia 21, recomendando que estabelecimentos proíbam a entrada de quem não estiver com equipamento. Um conjunto de atividades é obrigada a fornecer máscaras aos seus empregados. Amazonas. Em Manaus, a cidade que vive uma crise com alto índice de incidência da Covid-19 e com o esgotamento da capacidade de atendimento do SUS, a orientação vale desde o dia 14 de abril. É necessária sempre que um cidadão tiver que sair às ruas ou for ter contato com outras pessoas, andar de transporte público e ir em estabelecimentos comerciais. Eu sei que a máscara é incômoda, muitas vezes ruim de respirar, a gente não está muito acostumado, mas é fundamental, é necessário. Tanto a máscara caseira, aquela que você confecciona com tecido, ou a máscara cirúrgica, aquela descartável, ou pode ser aquelas bandanas bonitas, né? Tem vários lenços, bandanas bonitas que podem servir como auxílio para você. O fundamental é todo mundo se proteger, principalmente numa época como essa. E pelo jeito, a coisa ainda vai longe e nós precisaremos usar ainda um bom tempo as máscaras. Olha, uma residência foi furtada ontem aqui na cidade de Rolândia. A moradora disse à polícia que se ausentou apenas por algumas horas e quando retornou, por volta das 10 horas da noite, encontrou a porta aberta e o portão dos fundos danificado. Ela ainda disse que a casa estava toda revirada e que foi levado do local um videogame, Xbox 360 e vários outros objetos de valor. A polícia foi acionada, fez diligências, mas nenhum objeto foi localizado até o momento. Um boletim de ocorrência foi registrado referente a este furto e sempre fica aquela dica, né? Não compre produtos de origem duvidosa. Você pode ser enquadrado pelo mesmo crime que o bandido. Vamos conferir o nosso mercado financeiro. O dólar comercial está cotado a R$ 5,69, o euro a R$ 6,16 e a poupança tem rendimento para hoje de 0,23%. E daqui a pouco você vai ver vacina contra o Covid-19 na Suíça pode estar pronto em outubro. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Para se prevenir, lave sempre as mãos até a altura dos punhos com água e sabão ou use álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, nunca com as mãos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes limpos e ventilados. Não compartilhe objetos de uso pessoal. Evite abraços, beijos e aperto de mãos. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure um posto de saúde. O Locatelli tem o jardim mais bonito da cidade, desde folhagem às mais belas orquídeas. Flores de diversas cores, belezas e aromas, para você presentear quem você mais ama todos os dias. Supermercados Locatelli, neste você pode confiar.
Uma motocicleta foi furtada nesse final de semana aqui na cidade de Rolândia. A jovem proprietária disse à polícia que teria estacionado a sua moto Honda Bis C100 de cor verde na área central por volta das 10 horas. Ao retornar, logo uma hora depois, não encontrou mais no lugar deixado. A polícia foi acionada, realizou alguns patrulhamentos e localizou a motocicleta estacionada na rua Campos Sales, na área central. A motocicleta foi levada para a delegacia e depois entregue à proprietária, mas ninguém foi preso até o momento. Que felicidade poder recuperar, né? A Agência dos Trabalhadores reabre e retoma o atendimento presencial, mas com restrições. Olha, se você tem iluminação pública queimada aí na sua rua, no seu bairro, ou você viu em algum local lâmpadas queimadas ou quebradas, ou que ficam acesas durante o dia e a noite, essa iluminação pública é por conta da prefeitura. Nós temos mais de 12 mil pontos de iluminação pública e precisamos mantê-los todos acesos, porque você já sabe, a escuridão proporciona criminalidade e não podemos deixar as ruas escuras. Já basta todos os problemas que nós estamos enfrentando aqui na nossa cidade. Portanto, se tiver aí lâmpada queimada, quebrada ou que fica acesa durante o dia e a noite, ligue para 3906-1112 e solicite o reparo. Basta você dar o endereço onde está o poste com a lâmpada com problema, né, o número mais próximo da residência e o bairro onde fica, e eles vão realizar o seu trabalho, vão fazer com que a lâmpada fique certinha em até 72 horas. A colaboração de todos é que ajuda a ter mais iluminação pública na nossa cidade. 3906-1112. O atendimento da infraestrutura é das 7 horas da manhã até as 13 horas. Existe uma luz no fim do túnel. Uma vacina está sendo desenvolvida contra o coronavírus na Suíça. E eles pretendem deixar a vacina pronta até o mês de outubro. Segundo pesquisadores da Universidade de Berna, na Suíça, uma vacina contra o coronavírus pode estar pronta em outubro. O medicamento passa por testes de segurança e não vai precisar ser aplicado anualmente. Martin Bachmann, chefe do Departamento de Imunologia, afirmou que esse será a primeira ou uma das primeiras a combater a pandemia da Covid-19. A vacina está agora no estágio de testes de eficácia e segurança. O especialista garantiu que existem possibilidades que a vacina seja aplicada em massa na Suíça já no mês de outubro. A expectativa era que uma vacina como essa levasse de 12 a 18 meses até iniciar a aplicação. A pesquisa sobre a vacina conta com a colaboração de instituições científicas da Suíça, Reino Unido, Letônia e China. O especialista explica que a escolha dos cientistas foi uma tecnologia que aumenta a imunidade, o que torna ideal para idosos e não possui contraindicações para quem sofre de doenças crônicas. Segundo ele, com uma pequena quantidade de vacina, podem ser produzidos milhões de doses. Questionado sobre a segurança da vacina, o especialista afirmou que estão fazendo tudo de acordo com os padrões científicos e de maneira acelerada. A expectativa dos cientistas é que a vacina ofereça proteção a longo prazo e que não seja necessário renová-la a cada ano, como é o caso da vacina da gripe. Sobre a distribuição e a vacinação, eles afirmam que esperam chegar a um acordo com as agências reguladoras e as autoridades suíças para realizarem a vacinação em massa. Martin Bachmann também afirmou que a equipe que trabalha nessa vacina está disposta a facilitar os dados do estudo, para que ela seja produzida em outros países a preços acessíveis. Estamos aqui, olha, torcendo para que realmente essa vacina se concretize como sendo uma das opções de evitar o contágio do coronavírus, né? E outros países também estão desenvolvendo, estão aí na corrida louca para ver quem que faz primeiro a vacina contra o coronavírus, né? O fato é, queremos ver quando chegará aqui no Brasil, em que todos poderão ser vacinados.
Olha, um grave acidente neste domingo na Avenida Brasil, na cidade de Apucarana, matou um homem de 31 anos e o filho de um aninho. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o grave acidente de trânsito aconteceu na BR-369, saída de Apucarana para Arapongas. Um veículo BMW com placas de 1º de maio, ocupado por 2 pessoas, o condutor, que fugiu do local, e uma moça de 23 anos que sofreu escoriações leves. Eles seguiam pela BR-369 sentido Arapongas a Apucarana, quando o condutor teria perdido o controle da direção em uma curva, invadido a pista contrária e atingido o veículo Gol com a família. No veículo Gol, de placas de Apucarana, haviam 4 pessoas da mesma família: pai, mãe e os 2 filhos menores. O pai, que era o condutor de 31 anos, foi socorrido e encaminhado para o Hospital da Providência, mas morreu pouco depois de dar entrada no hospital. A mãe sofreu lesões graves. Um bebê de 18 dias também sofreu lesões graves. Uma criança de apenas 1 ano de idade também morreu no acidente. As crianças usavam regularmente os dispositivos de segurança, conforme as suas idades. A Polícia Rodoviária Federal, juntamente com os socorristas, perícia e os demais órgãos, compareceram no local para registro e socorro das vítimas. Infelizmente, vidas foram decepadas e uma família inteira destruída. Vamos acompanhar as oportunidades de cursos e também concursos. A Polícia Militar do Estado do Paraná tem oportunidade para nível médio. Os salários podem chegar a R$ 4.263. Inscrições até dia 4 de maio. Informações: portal.ncc.ufpr.br/portal-LNC. A Polícia Civil do Estado do Paraná tem oportunidade para nível superior. Os salários podem chegar a R$ 18.280. Inscrições até o dia 2 de junho. Informações: portal.ncc.fpr.br/portal-LNC. A Prefeitura de Piraquara tem oportunidade para nível médio e superior. Os salários podem chegar a R$ 11.474. Inscrições até o dia 3 de maio. Informações: fundaçãofafipa.org.br. E daqui a pouco você vai ver, saiba como funciona a suspensão do contrato de trabalho. A imobiliária Lovato e Kolarovic Negócios Imobiliários acredita que, com fé na superação, o corpo alcança com otimismo o que a mente deseja. Imobiliária Lovato e Kolarovic, e você acreditando nisso? Você também para o melhor restaurante de Rolândia e região. Venha para o Dotê Restaurante Bar. Almoço com o melhor churrasco gaúcho e aos domingos, imperdível rodízio de carnes. Venha desfrutar do melhor da culinária gaúcha em Rolândia. Venha para o Dotê Restaurante Bar, antigo restaurante Holandesas, Avenida Tiradentes, 848, no centro de Rolândia, ou pelo Disque Entrega 3051 4455 e 99970 7577. Neste domingo, um carro ficou destruído ao ser atingido por um trem na empresa América Latina Logística, no cruzamento da linha férrea com a Avenida Arapongas, nas proximidades do local onde é realizada a tradicional Feira da Lua. O acidente envolveu a composição de um veículo Fiat Argo e o conduzido por uma mulher de 28 anos. A condutora do carro não se feriu com gravidade. As causas desse acidente não foram confirmadas até o momento, mas a cena chamou muita atenção de um grande número de pedestres e motoristas que trafegavam pelo local no momento do acidente. O governo discute uma medida de suspensão do contrato de trabalho, mas afinal, como funciona isso?
A medida provisória 936 permite a redução da jornada de trabalho e também do salário e a suspensão de contratos. Desde o começo de abril, o texto está em vigor, mas agora precisa ser aprovado pelos deputados e senadores para não perder a validade. Uma das propostas da MP é a compensação paga pelo governo para quem teve o salário reduzido durante a crise da Covid-19. O trabalhador que ganha até 3 salários mínimos, R$ 3.135, continue recebendo o valor integral, juntando a parcela paga pela empresa mais a complementação do governo. Como vai ter muitas empresas que não vão ter condições de manter os funcionários e para não haver demissão, que o governo lançou essa MP que pode ser por 60 dias a suspensão do contrato de trabalho do funcionário. Essa suspensão, como que ela vai funcionar? Essa suspensão vai entrar como se o funcionário estivesse em seguro-desemprego. É o mesmo sistema, só que não é seguro-desemprego. O que vai acontecer? Esse funcionário vai ter uma estabilidade quando ele retornar desses 60 dias, ele vai ter uma estabilidade do dobro. Se ele sair por 60 dias, ele vai ter 120 dias de estabilidade. Amanhã, depois passada essa estabilidade, a empresa mandou ele embora, ele tem direito de entrar no seguro-desemprego. A medida não prevê um acordo de rescisão, mas uma suspensão, onde parte do salário será pago pelo governo e parte pelo empregador. Pelas regras atuais e por acordo individual, o empregador pode fazer cortes de jornadas e salários em 25%, 50% ou 70% por até 3 meses, a depender da faixa de renda do trabalhador. Já nos acordos coletivos é permitida a redução em qualquer percentual. Não tem rescisão de contrato. Ela tem uma negociação que é um acordo individual entre empregador e funcionário, que isso tem que ser assinado, inclusive antes tinha que enviar para o sindicato, né, e tinha que ter o aval do sindicato. Aí foi derrubado, né, tem que enviar para o sindicato, mas não há necessidade de ter o aval do sindicato. É uma suspensão mesmo. Então, o que vai acontecer? Esse funcionário vai receber como um seguro-desemprego, então ele vai estar afastado da empresa. Tá? E tem outros tipos que seriam a redução da carga horária. Na questão da redução, o funcionário pode ter tudo de comum acordo, empregado e empregador. Pode ter 25%, 50% ou 70% de redução. A suspensão de contratos pode ser feita por até 2 meses. Nesse período, o INSS não será recolhido. Como vai ser uma suspensão e entra como não vai ter recolhimento. Então, vai ter funcionários que vai ficar esses 2 meses, vai ficar uma janela no caso de aposentadoria. Se esses funcionários quiserem recolher INSS autônomo, quiserem recolher, daí eles procuram uma agência do INSS e faz um carnezinho e recolhe desses 2 meses, dessas 2 competências. Sobre o pagamento do 13º em caso de suspensão, a MP não apresenta uma decisão ou medida definitiva. A suspensão no contrato de trabalho ainda deve ser aprovada pela Câmara e Senado. O plenário da Câmara deve votar a medida nos próximos dias. Alguns escritórios de contabilidade já começaram a fazer o pedido. Inclusive, a gente já começou a enviar para o empregador web, né, essas informações para o Ministério do Trabalho, só que das que a gente enviou, nenhuma foi processada ainda. Então, assim, eu acredito que a maioria dos escritórios estão aí procurando levantar informações, mas assim, a gente recebe informações, como fazer, daqui a pouco eles mudam. Como é uma coisa muito, muito nova, né? Nunca aconteceu uma coisa dessa, então assim, acho que a gente ainda vai ter muito que aprender. Muito obrigada, Margarete Melges, pelos seus esclarecimentos. E a gente espera que o governo realmente regulamente esta medida, fazendo com que muitos e muitos empresários não acabem quebrando por conta aí das paralisações, das quebras de contratos, da falta de recebimento. Enfim, são tantas as situações que têm ocorrido e deixado aí o mercado também com a instabilidade.
2 motociclistas morreram neste final de semana na BR-376, em Jandaia do Sul. De acordo com a polícia, a motocicleta Honda CG 125 Titan, com placas de Apucarana, era conduzida por um homem de 31 anos que não era habilitado e estaria seguindo na contramão, quando colidiu de frente com uma motocicleta Honda XRE 300, de placa de Jandaia do Sul, conduzida por um outro homem de 23 anos, devidamente habilitado. Ambos os condutores não resistiram aos ferimentos e morreram no local. A equipe da Defesa Civil, Viapar e SAMU, auxiliaram a sinalização do local. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal da cidade de Apucarana. E vamos ver como está o mercado agropecuário. O milho comum está cotado a R$ 41,86, a soja industrial R$ 85,35, café beneficiado tipo 6 bebida dura R$ 520, o boi em pé R$ 183,37 arroba, o frango de corte a R$ 2,78 o quilo e o suíno em pé tipo carne a R$ 4,40 o quilo. Daqui a pouco você confere, cartório eleitoral fala como ficam os atendimentos durante o coronavírus. A Unipam Bom Pastor tem o plano assistencial ideal para a sua família. Convênios com várias especialidades médicas, hospitalar, entre outros. Funerária Bom Pastor Unipam, o respeito humano que sua família merece. Adquira seu plano ainda hoje. Ligue 3255-2327. Venha você também para o melhor restaurante de Rolândia e região. Venha para o Dotê Restaurante Bar. Almoço com o melhor churrasco gaúcho e aos domingos, imperdível rodízio de carnes. Venha desfrutar do melhor da culinária gaúcha em Rolândia. Venha para o Dotê Restaurante Bar, antigo restaurante Holandesas. Avenida Tiradentes, 848, no centro de Rolândia. Ou pelo Disque Entrega 3051-4455 e 99970-7577. Mais uma festa irregular foi encerrada pela Guarda Municipal neste domingo na cidade de Arapongas. No evento foram apreendidas 2 armas de fogo e algumas porções de droga. Um decreto municipal lá da cidade de Arapongas, de 17 de abril, proíbe festas e eventos que possam causar aglomerações por causa do risco de transmissão do novo coronavírus na cidade. De acordo com a Guarda Municipal, o evento era realizado em uma área de lazer localizada na Gleba Orley e reunia cerca de 30 pessoas. Ainda segundo os guardas municipais, em buscas no imóvel foram localizados e apreendidos 2 revólveres, um calibre 22 e um calibre 32. Ambos estavam municiados, além de porções de maconha. O responsável pela festa foi encaminhado para a delegacia junto com outras 3 pessoas que seriam responsáveis pelas armas e também pelas drogas. Provavelmente o dono do local onde foi feita a festa também será responsabilizado. E vamos ver como fica a previsão do tempo para amanhã e os próximos dias. Segundo o Clima Tempo, nesta terça-feira, mínima de 14, máxima de 27 graus e não chove. Nesta quarta-feira, mínima de 15, máxima de 28, também não chove. Na quinta-feira, mínima de 15, máxima de 29 graus, também sem chuva aqui na cidade de Rolândia. O PROCON da cidade de Cambé orienta que usuários e prestadores de serviços de transportes escolares busquem acordo sobre a suspensão das aulas. De acordo com o PROCON, tendo em vista a natureza desse tipo de contrato, que não permite a sua execução de forma alternativa, as partes podem acordar com a prorrogação do serviço ou que já muitas escolas farão a reposição das aulas. Posteriormente, será necessária a utilização destas vans. Além disso, o transportador deve oferecer uma proposta de revisão contratual para que os consumidores, neste período de pandemia, com a suspensão temporária dos pagamentos ou até mesmo descontos, por exemplo, já que nesse período os gastos com combustível e manutenção do veículo tendem a diminuir, podem repassar essa diminuição de custos também aos pais. É uma questão de acordo, de chegar a um bom
bom termo para ambos os lados. O chefe do cartório eleitoral, Mário Bonvarte, fala sobre o atendimento do cartório eleitoral neste período de pandemia. Quem precisa dos serviços do Fórum Eleitoral pode realizar a maioria deles de forma online. Com atendimento presencial suspenso, uma forma de não perder prazos em ano eleitoral foi colocar esses serviços à disposição da população através do autoatendimento. O único serviço que irá retornar a partir do dia 2 de maio são os prazos processuais. Aí eles vão voltar a correr as intimações, citações. Sem prazo determinado para voltar às atividades presenciais, quem precisa de declaração, tirar o título, fazer revisão ou transferência, pode fazer tudo online. O eleitor ele tem que ir até a página do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ele vai lá no site do tribunal, tem atendimento remoto, ele entra lá. Aí a primeira parte tem escrito lá uma abinha, o passo a passo, ele consulta ver se ele tem algum débito. Se ele tiver algum débito, ele gera a guia, aí ele paga essa guia no Banco do Brasil. Aí depois, se não houver débito, ele entra no atendimento remoto, que vai ali no título NET, ele mesmo preenche seus próprios dados lá dentro. Aí ele vai acrescentar a esses dados, pode ser uma foto tirada pelo celular, do comprovante de residência, do RG, do CPF e uma selfie que ele vai tirar com o documento dele de identificação com a foto junto com o rosto dele. Aí ele vai anexar esses arquivos nesse procedimento dentro da página do tribunal e ao final vai ser enviado para o cartório. Quem tirar o título nesse período não terá o documento em mãos. O eleitor terá que baixar o e-título e com os seus dados terá o documento digital. Ele é até mais completo que apenas o de papel, porque ele tem a foto do eleitor, serve como um documento de identificação e dentro dele você consegue a certidão de quitação e a certidão de crimes eleitorais, bem como também ela já diz o local de votação de cada eleitor. Então ele baixa aquilo ali e fica com um documento digital para ele. O chefe do cartório esclarece que a biometria desses eleitores será feita posteriormente. Ele só vai ser chamado depois das eleições, para daí vir ao cartório e a gente faça a coleta dos dados biométricos do eleitor. Se a pandemia da Covid-19 afetará as eleições de 2020, segundo o chefe de cartório, a resposta é incerta. Uma resposta oficial do ministro do TSE será dada em junho desse ano. Mas os prazos para a corrida eleitoral estão sendo cumpridos. Mas nós estamos seguindo o cronograma normal da eleição. Logicamente, que estivesse presencialmente aqui, o fluxo seria maior dos eleitores, mas eles podem procurar uma lan house, um amigo que tem um computador, entendeu? Ou mesmo um celular que todo mundo hoje tem, e você pode tirar foto por esse celular. Então você pode fazer o procedimento pelo próprio celular. O telefone do Fórum Eleitoral de Rolândia e e-mail estão disponíveis para dúvida e esclarecimento dos eleitores. Então, eu passo o telefone do cartório para todos aí que queiram tirar qualquer dúvida que tiver, é o 3255-1416. Lembra que o atendimento é das 12 às 19 horas. Então, nesse período, a gente vai estar atendendo os telefones de quem ligar aqui. O e-mail do cartório é zona059@tre-, que é o tracinho, PR de Paraná, .jus.de justiça.br. A gente vai responder todos os eleitores qualquer dúvida que venha para nós aqui, tá joia? Nosso muito obrigado ao Mário Bonvarte, e lembrando sempre que os cartórios eleitorais seguem as regras sempre dos tribunais regionais eleitorais. Através da Justiça Eleitoral é que se determina a abertura e fechamento de todas as agências dos cartórios eleitorais. Nosso muito obrigado, e seguindo aí o nosso programa, agradeço sempre a sua companhia. Amanhã eu volto às 8 horas da manhã com a transmissão da celebração eucarística diária com o Padre Joel Medeiros. Logo depois, às 11h30 da manhã, Momento de Fé. Terminou o Momento de Fé, chega o Fatos e Notícias comigo, trazendo todas as notícias da nossa cidade e região. Uma boa noite e até lá.